Questão número 2, da parte de ligação metálica, não é isso aí? Questão número 2 foi uma questão do FT 2010-2 e ele fala o seguinte: com base nos conceitos da química, analise as alternativas. Letra I, ó, eu vi aqui, né? Primeiro, cátions são íons de carga positiva, correto. Verdadeiro. Quem são os cátions? Os cátions são íons de carga positiva e os ânions são íons de carga negativa. Então, por exemplo, Na+, ele é um íon cátion de sódio. Cl- é o íon ânion de cloro. Cátion perde elétrons, ânion ganha elétrons. Então, o primeiro é verdadeiro. Aí ele fala aqui, o correto é afirmar o quê? Então, letra A tá fora, letra B tá fora, letra D tá fora. Se eu responder o quinto, eu mato a questão. Quinto, elementos com distribuição eletrônica com final NP5 são característicos de doadores de elétrons. P5, Sandrão já deu esse macete já. Toda vez que o último subnível terminar em P, terminou em P, você vai pegar esse número que está aqui e somar com 2 e saber qual é a família dele. No caso, aí foi 5, não foi? 5. 5 mais 2, 7. Qual é a família do cara? 7A. 7A, quem a gente tem lá? A metais. E os ametais tendem a receber elétrons. Então, esse aqui está falso. Então, correto é a letra C. Ah, desculpa. Falta de atenção minha. Olha o número 1 aqui, né? Tem o número 1 aqui, ó. Que eu não vi. Então, mas fazendo 5, eu já eliminei a letra E, né? Então agora eu vou fazer o quê? Você escolhe. Ou eu faço o sétimo, ou eu faço o oitavo e eu respondo a questão. Vou aqui fazer o sétimo. A formação de um líquido é devido a atrações eletrostáticas entre os íons. Não. Mudança de estado físico, sólido, líquido e gasoso, está relacionado à quebra ou formação de interações intermoleculares, ou seja, ou forças intermoleculares, que você vai lembrar se você já estudou. Quais são elas? As mais importantes: dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio, que é a que mais cai, e ligação íon-dipolo. Embora tenha mais duas que nas minhas aulas eu falo, é um aprofundamento. Mas quando você muda de estado físico, né, não tem nada a ver com atrações eletrostáticas entre íons. Até porque atrações eletrostáticas entre íons, atrações eletrostáticas em geral, está relacionada à ligação iônica. E você só passa para o estado líquido quem faz ligação iônica? Não. Você passa moléculas covalentes para o estado líquido. Beleza? Então a resposta é a letra D. Mas vamos responder todos. Beleza? Segundo, a ligação iônica são formadas pelo compartilhamento de elétrons. Onde é que está o erro? Compartilhamento de elétrons. O potencial de ionização nos elementos da família 1A é diretamente proporcional ao raio atômico. Não tem nada a ver. As propriedades periódicas, como nesse caso aqui, potencial de ionização e raio atômico, ele fala que é diretamente proporcional. Primeiramente, não há uma proporção entre elas. Segundo, elas são em sentidos contrários. Potencial de ionização é quem está mais para a direita e para cima da tabela periódica. E o raio atômico, a gente já viu quem está mais para baixo e para a esquerda. Para complicar, ele poderia ter colocado inversamente proporcional, né? Mas não colocou. Então, falso, falso. Próxima.
A ligação covalente é exclusivamente uma ligação π. Quando é que eu tenho a ligação π? Quando você tem ligação simples, você pode ter ligação simples, você pode ter... Vou apagar aqui, para a gente ter um espaçozinho, tá? Vamos lá. Você pode ter entre os átomos ligações simples, duplas e triplas. Quando você tem apenas ligação simples, a gente diz que a ligação é sigma, que é esse símbolozinho aí. Quando você tem uma ligação dupla, uma é sigma e a outra é π. Quando você tem uma tripla, uma é sigma e as outras duas é π. A ligação sigma é a primeira a ser formada, então ela é frontal, ela é mais forte que a ligação π. Então, em termos de força, a ligação sigma é maior que a ligação π, tá certo? Tanto é que quando você quebra uma ligação, você quebra primeiro a ligação π, que é mais fraca. Então, um composto covalente só tem ligação π? Não, lógico que não. A molécula da água, oxigênio ligado a 2 hidrogênios, só tem ligação simples. Então ela só tem ligação do tipo sigma. É uma letra grega, é um hífenzinho com um tipo tio aí. Falso também, certo? E o sexto, né? Eu não respondi o sexto. As ligações metálicas são realizadas por todos os elementos representativos. Quem são os elementos representativos? São elementos da família A. E os elementos da família A eu tenho metal e ametal também, né? Então está falso. Oitavo. Os átomos de hibridação sp2 correspondem aos elementos da família 2A da tabela periódica. A gente vai estudar hibridação, certo? Não é só os elementos da família 2A que tem hibridação do tipo sp2. O nosso querido carbono, que eu fiz aqui como exemplo, ele também pode sofrer hibridação do tipo sp2 quando ele faz uma ligação dupla. Aí a gente vai estudar lá em hibridação, tá certo? Então, falso também. Então, você viu que aqui está falso, aqui está falso. Falta só o nono, né? Nona. O potencial de ionização corresponde à energia necessária para a retirada de um elétron da camada de valência. Portanto, é um processo exotérmico. Onde é que está a falha aqui? Realmente, a energia de ionização retira, potencial de ionização, energia de ionização é a mesma coisa, tá, galera? A afinidade eletrônica, o cara ganha elétrons, né? Mas só que para retirar um elétron, você tem que absorver energia e não liberar. Exotérmico libera, então o correto seria que fosse endotérmico.